Mas olha o que eu ouvi dizer essa semana aí, que um morador de rua, para ser bem exato, vamos pegar um exemplo aqui do mendigo, a pessoa que está no estado de miserabilidade. Gente, com todo respeito, quem está na rua, o grau de miserabilidade dele é absurdo, é extremo. E isso é fato. Agora, olha que interessante, doutor Douglas. Como que o morador de rua vai conseguir provar o endereço dele? Deixa eu entender aqui uma colocação que eu estou fazendo. Se um dos requisitos é provar residência, o morador de rua pode não ter direito se ele preencher lá a questão idade, a questão Deficiência, renda per capita é renda óbvio, per capita é óbvio. Mas se ele preenche todos os requisitos e não comprovar o endereço, ele pode ter o pedido dele indeferido, negado? Sim. Sim, eu já vi casos assim. E, inclusive, doutor, tem um parecer, eu vou até puxar aqui para vocês, para não pecar na informação, tá? É o artigo, eu até anotei aqui, ó. É o artigo 13, parágrafo 6º do decreto 6.214, que diz assim, ó: quando o requerente for pessoa em situação de rua, deve ser adotado como referência o endereço do serviço da rede socioassistencial pelo qual está sendo acompanhado, ou seja, o CRAS da qual ele está fazendo a autodeclaração dele. Ou, na falta deste, de pessoas às quais ele mantém relação de proximidade, como às vezes o senhor da venda, né? Às vezes a pessoa que mais dá alimentos para ele. Mas justamente se não tiver esse endereço, eu já vi casos de pessoas que teve seu LOAS negado, preenchendo o requisito de miserabilidade, porque era morador de rua, né? Preenchendo o requisito ou de deficiência ou de doença, porque o que mais você vê de morador de rua são pessoas até deficientes. Sim. No metrô de São Paulo está cheio de pessoas assim, né? É. E aí o que acontece? Não tendo aonde ser citado, não digo nem citado, mas não tendo aonde ser encontrado, tendo benefício negado. Por não provar que é morador de rua. Ou seja, o estado de miserabilidade dele é tão profundo ao ponto dele morar na rua. Olha o que eu tô falando para você. Presta bem atenção, isso é fato. Isso existe na tua cidade, por mais que você mora numa cidade menor, pequena, porque São Paulo é uma grande metrópole, né? Megalópole, né? Mas nas pequenas cidades você vê lá pessoas que moram na rua. Essa pessoa, se ele preenche os requisitos de a renda absurdo, lógico que não vai ter renda, mas a questão deficiência ou a questão idade, que é um dos requisitos importantes para o benefício do LOAS, ele corre o risco de não ter o pedido dele aceito em razão dele não ter como provar lá a residência dele. Aí é que está a questão. Existe previsão legal. Fala de novo pra gente, doutor Douglas, a previsão legal desse fundamento aí. É o parágrafo 6º. Vou tomar uma água enquanto isso. Posso? Isso, pode sim, doutor. É o parágrafo 6º do artigo 13, tá, gente? Do decreto 6.214 de 2007. Né? É importante lembrar, doutor, que o morador de rua, ele não tem uma rua fixa onde ele fica. Ele é muito transeunte em São Paulo. Nós estamos... eu venho de uma cidade, né, de São Bernardo e de Diadema, e muitos deles ficam perambulando pela rua. Então, às vezes, um tá no bairro, dá um exemplo em Diadema, um em São Eldorado, outro dia tá no Serraria, no Caema, Jardim das Nações, no centro mesmo. Então, eles não têm um lugar fixo para se ficar. E a lei permite, né, nesse artigo que eu li mais cedo, né, que ele pode escolher o endereço do CRAS. A lei não fala isso, albergue, mas né? pode ser o endereço do albergue, onde ele consiga ter em tese de uma... Sabe que é muito comum, doutor Douglas, e a gente vê isso, igrejas, né, que ajudam com sopa, com alimento. Ele poderia pedir pro pastor da igreja ou pro padre e falar, poxa, doutor, não preciso comprovar esse endereço, tal, lá no CRAS, ele poderia fazer isso. Porque né? não há, vou dar um exemplo, gente, não há impedimento tanto legal. Imagina que o mendigo, ele frequenta a missa todo domingo. Ou frequenta a missa toda quinto domingo, ou um culto evangélico, até seja mesmo... Qual for a seja qual for a denominação, pode ser até mesmo um centro espírita, mas que ele frequente tal dia aquele lugar. Então é uma referência para ele. Então, isso é importante saber, isso é muito importante, porque nós, operadores do direito, nos deparamos com várias situações, né? Sim. E uma dessas aí é possível acontecer de alguém de alguma ONG. Eu faço muito serviço voluntário em ONG também, e eu vejo... Chega na nossa mão lá, situações que a pessoa pede um auxílio, uma ajuda, e a gente é voluntário e vai fazer com prazer mesmo, porque sabe a situação da pessoa. E eu vou falar uma coisa para vocês, nessa área previdenciária é muito gratificante, porque quando você concede um benefício, principalmente, doutor Douglas, um benefício assistencial, que é aquela pessoa que não pôde contribuir, que não trabalhou, 1000 razões deve ter,
os motivos dela lá. Mas enfim, chegou na situação que não conseguiu contribuir, não conseguiu pagar, está no estado de miserabilidade e ele preenche os requisitos. E quando ele procura uma ONG, um escritório, algum lugar para fazer e que você executa o trabalho com excelência, faz com carinho e detalhe, viu? Sem precisar judicializar. São casos que você resolve de forma administrativa. Quando você concede e você dá essa notícia para essa pessoa, você vê o brilho do olho dela. Você resgata a dignidade dessa pessoa. Você traz a ela a existência, porque até então ela era ela é marginalizada na sociedade. Quando você traz esse direito para a pessoa, amigo, pode ter certeza que a satisfação da pessoa ao receber essa notícia é plena. Você consegue trazer um brilho diferente no olho dela e faz ela ter dignidade e entender que é possível sim tocar a vidinha dela lá, recebendo um benefício essencial, que é direito, que é lei, não é esmola. Uma vez que está na Constituição, uma vez que está lá previsto como assistência social, é um direito. E eu aconselho a todos procurarem.